Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem no Brasil não quer levar a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Não é sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Nós encaminhamos ofício ao senhor James Almundo e ele nos respondeu dizendo que estaria à disposição de vir essa casa. Nós fomos pessoalmente, levamos ofício, convidando para participar desse debate aqui. A secretária ficou de nos responder se ele podia vir aqui participar e, infelizmente, não deu nem resposta se podia ou não. Mas não tenha dúvida que amanhã não, que a gente vai ter audiência pública, mas quinta-feira eu estarei lá para cobrar essa presença e, mais uma vez, eu vou levar outro ofício. Meu colega, tá? Mas pelo que eu vi agora no projeto, não é só pensando na contenção da água invadida. Teve o projeto que vocês passaram até agora. Aí sim acabar com a Barra dos Coqueiros. Porque o projeto desse aqui, meu amigo, é a parte que vai invadir o Rio Sergipe, numa boca de rio, é acabar com a Barra dos Coqueiros. Está entendendo? Coisas menores a gente está vendo acontecer. Fez a repartição. Primeiro aconteceu, fizeram a Coroa do Rio, invadiu a Atalaia Nova. Aí começou, aí fecharam lá a Atalaia Nova. Evadiu mais ainda a Coroa do Meio. E mais pessoas projetos que você viu aí. Mas a maior, o culpado não é o prefeito de Homem, não. O culpado é a justiça que libera uma obra dessa. Eles estão vendo, está na cara deles aí, rapaz. São irresponsáveis do cara desse que levaram uma obra dessa. Grande irresponsabilidade. Eu digo isso, você vê TV lá. Está na cara do cara. Isso aí é uma aberração. Eu não estou pensando em conter só a água, não, a invasão que está acontecendo, não. Estão pensando em acabar mesmo o município de Barra dos Coqueiros. Estão pensando em acabar com o município. Porque eu pensei que a obra só que eu consigo. Mas vai uma boca de rio, não tem jeito não. Ou a gente corre atrás e parar com isso, ou não tem jeito. Não sei ver o que falar. O senhor falou algo aí que realmente assim, nos preocupou mais ainda. Porque o senhor falou que depois dessa decisão, a obra foi acelerada. E nós sabemos o porquê essa obra foi acelerada. Porque aquela área ali é uma área de grande interesse. Não é qualquer pessoa que mora ali na 13. Então eles têm muito interesse que essa obra seja acelerada. Por quê? Porque eles estão ganhando tempo, né? Sem pensar aqui na Barra dos Coqueiros, sem pensar na população daqui, entendeu? Então eu acho que realmente você colocar daqui, que a gente precisa colocar a cara de fora, a igreja, a população, eu acho que é interessante, porque só quando a gente coloca a cara de fora e a mídia começa a bater, entendeu? É que eles pensam em alguma coisa. Porque eles não tomaram aí essa atitude por acaso e sem pensar. Então o que eles querem realmente é isso, é ganhar tempo, né? É ganhar tempo, justamente por causa disso, por causa do interesse daquela área. Com certeza, quem autorizou deve morar por ali pela 13. Então eles têm interesse, vamos falar aqui uma linguagem clara, uma linguagem que todos nós conhecemos, que a população precisa conhecer também essa linguagem, porque o que está acontecendo é isso. Então, se a gente dormir, vai ser pior, entendeu? Por causa desse interesse. E realmente eles poderiam pensar em tudo, entendeu? Mas teria que aguardar um estudo, porque isso aí está sendo o quê? Uma irresponsabilidade. Né? Precisava fazer esse estudo para ver, mesmo que passasse 1 ano, 2 anos, entendeu? Mas é uma coisa séria. Porque eles não podem pensar só Aracaju. Para agora a gente. Entendeu? Eles estão pensando só lá e aqui, tem mais ou menos uns 15 dias que a gente tocou nesse assunto aqui. Eu estava vindo aqui para a Câmara, foi quando começaram a colocar aquelas pedras, né? É claro que eu não sou uma técnica, mas eu não preciso ser técnico para olhar aquilo ali e não entender que aquilo ali vai refletir em algum local. Alguém vai ser penalizado, entendeu? E esse alguém com certeza será de Barra dos Coqueiros. Nunca houve esse estudo que está caminhando. Mesmo na gestão passada. Nunca houve. Saber que a prefeitura toca da obra independente de tudo, porque a justiça dá esse direito à prefeitura para qualquer tempo. Para que testemunho de prefeitura imediata, de Deus, não importa. Essa preocupação dos turistas é muito interessante. A comunidade, o vereador, a igreja, uma minha preocupação, uma presta andando, não seria mais viável judicialmente tentar, mas assim, pode parar.
não estou na comunidade, não, é parte, tem que participar também. Mas como a obra está andando, então a gente dá uma coisa mais rápida para ter um efeito. Porque não é comunidade, não. Por acabar executar, aí, infelizmente, talvez, nós não tínhamos o direito de fazer nem a correção mais. Então, eu não sei se essa parte do secretário da Prefeitura está condenada para fazer essa obra liminar. Essa fazendo liminar. Então, a gente procura competente. Se pudesse dar atenção judicialmente, a gente entrasse para tirar essa liminar da Prefeitura. Esse direito para que, pelo menos, nem que está aqui, nós não estamos falando. Nenhuma intenção de acabar com a execução da obra, não. Essa não parece que pode ser realizado, não. Então, será de uma maneira judicialmente tentar, por enquanto, paralisar. E depois, para os estudos, e daí por diante, para o parte. Então, deveremos fazer um movimento para impedir também essa obra. É isso que eu acho no meu ver com relação a essa obra. Muito obrigado. Quem é morador da Basqueira mais velho aqui, mais idoso, mais antigo, e de Aracaju, lembra da beleza natural que era Praia Nova? Todo mundo lembra, né? Era o cartão postal, era Tototó, tá lá, todo mundo tá lá, festa, tudo na boa. Aí, João Alves, coincidência do nosso amigo Maneca, que lembrou, foi o governador que começou a fazer a Coroa do Grêmio no conjunto lá, com shopping, ponto, tudo. Aí, comeu ali todas as festas da Praia Nova, e acabou com tudo. Aí, o Paradise, que tinha casa lá, que é um coisa da Praia Nova, fez um móvel. Com boa vontade, tudo, mas o apresentador da prova foi embora. Aí entrou toda, aí criou aquele módulo lá, que era para ser mais de 1 metro entrando, que não entrou, porque ele não sei. E aí, o que foi acontecer? Aí a pessoa voltar para a Praia Nova, fez até uma lagoa aí, vizinho ao esse módulo, não sei se você lembra. Até o nosso amigo Vadinho e afogado, do bar da praia. Uma lagoa enorme lá, criou ali na frente da casa do nosso governador Jackson. Uma 60 metros de extensão de areia. E aí, quando a do meio, não estava suportando a força amarela que vem da nova, que consegue esse modo que foi feito pelo governo do Malandaço lá. O que eles fizeram? Colocaram esse espigão lá. Então, já que é 2 ou 3 espigão lá, o que acontece? Acabou com tudo. Está lá. Tem uma praia onde tinha aquela linha de 50 metros, onde pode tomar banho, e aí já pegaram agora para fazer um adolescente lá. E eu digo a vocês, João agora vem com a obra de novo por coincidência. Assim, João não gostando da barra como ele achava que ele gostava. Porque ele fez a ponte, né? Mas ele acabou com a vida natural todo dia em nossa cidade. E a Praia Nova acabou passando a base comigo e Aracaju. Eu estava batendo naquela época turisticamente com Aracaju. Todo mundo sabe disso aqui. Mesmo que o transporte em Tototó, mas a Nova era um ponto turístico famoso. Todo mundo, todos os veranistas, todos os rios de Aracaju tem casa lá. E aí acabou. A Sorinho Riacho, que está lá soleado de novo. Ontem eu fui dar tempo, levei um ofício para que ela tome providência, porque ela acompanha alguma coisa, deu algum passo no estudo, e a Praia Nova, que a participação que está lá, está soleado de novo. E vai acontecer coisa não outra vez. A Dema não fez nada, já passou quase um ano fechado, e o mando morrendo. Isso é uma Manguezal, que é uma área que é de proteção ambiental, aquela área toda lá. A Talainha hoje é a tamanho, tipo, muito preocupada, mas tem estrutura, porque a parte maior que era os bairros famosos, como Zé da Ilha, como Gilson, como aquele cara que é o dono do Gilão, a Ciolo, que é o filho do mar, acabou. Com toda a boa vontade do governo agora, de Garibaldi, de Valadares, de todo mundo, mas a prefeitura vai embora. Quem vai pagar por isso? Quem vai trazer a prefeitura do Canadá? E agora, com esse molho aí que está trabalhando, para toda a Siriba, que é uma prova famosa aqui do município aqui, que o pessoal ia para lá, tomar banho, quando vai para ciclos, o pessoal aqui nativo. E aí, João vai lá, e a da nova, e a Baçoqueira, que é penalizada. Depois do feito, está aí. Não adianta mais. Então, se não proibir agora, se nem não se juntarmos para brigar, para peitar, vai comer a Praia Nova todinha, o resto do Manguezal a Praia Nova todo, e aí já é tarde. Se apropriar desse debate, porque quando foi feito o MOG da Praia Nova, naquela época, já falou do meio, ninguém veio aqui, a Basta não foi
não foi cientificada na época do que poderia acontecer com a Atalaia Nova, certo? A posteriori veio a questão da ponte, que pouca gente aqui naquela época tinha estudo de impacto ambiental e arrimo. Foi feita uma plenária em Aracaju e uma bem rapidinha aqui no João Cruz. E lá no EARIMA dizia quais eram as consequências, por exemplo, da ponte no município. O que está acontecendo hoje? Quem não tinha infraestrutura na época do Estado, não, a gente vai fazer. Não fez. E a gente aprendeu nos nossos referenciais históricos, que nós teríamos um impacto imediato sobre a questão aqui do econômico, o comércio ia desaparecer, como hoje está com dificuldade, que as coisas encareceram, o custo disso aqui encareceu, está acontecendo hoje, a gente vê, por exemplo, empreendimento vindo para cá querendo cobrar mais do que cobra em Aracaju. Entendeu? Então é importante que eu faça esse debate. E aí, mais de perto, está em risco, porque eu estava num seminário que a CEDUB fez, estava eu, estava Alberto, e tinha outra pessoa que estava lá, viu, Jorge? E lá, o João Duval, ele reconheceu que tinha impacto. E a obra tem que ser, qual é o argumento? O argumento é o seguinte: se não fizer, vai cair. Aí eu perguntava para ele assim, e a questão do impacto? A pessoa pergunta, e a questão do impacto? Isso não vai ter impacto. Mas qual é o papel do poder público de Aracaju? É impedir que caia. Quer dizer, impedir que caia. O resto, de básico, o que é isso? Onde é que entra o papel? Ele falou, não, porque a não pediu um estudo sobre qual era o impacto da maré na ponte, pediu qual era o impacto da maré aqui nessa região costeira do Baixo. Já prevendo que o nosso cais é muito frágil, não suportaria o mesmo tipo de violência, porque a gente está vendo na Atalaia, esse tipo de violência que está vendo na Atalaia, invadindo a Atalaia, poderia ser feito sobre todo esse litoral próximo aqui. E chama a atenção também que é um estudo pequeno que foi feito, um diagnóstico feito com o pessoal da USP, dizendo que a obra, daquela forma que estava ali, não era necessária. Da forma, infelizmente, não foi levado em consideração pela Justiça na hora de se pronunciar. Então, o que eu gostaria de deixar aqui na casa cientificado, inclusive eu tenho que sair porque eu tenho que postar até meia-noite no colégio acadêmico, que eles não registraram, mas dizer que a gente precisa sim, você entendeu, Alberto, fazer talvez dois movimentos. O primeiro movimento, eu acho que a Câmara devia fazer uma comissão para demonstrar a DEMA que tem preocupação com essa questão da obra, porque a DEMA ela foi citada para se pronunciar nesse processo, para dizer esse processo. E é importante que Genival Nunes saiba que a Câmara de Vereadores está preocupada com o que pode acontecer aqui com o nosso município. A segunda que eu acho também importante é o seguinte: toda vez que Aracaju quer resolver um problema dela, ela vem para aqui. E veio para discutir na hora do trânsito aqui, que é de interesse deles, a questão dos táxis. A gente queria aumentar, e tal, vem para cá. Então, está na hora também da gente, nós temos nosso interesse, vamos à DEMA, vamos ao Ministério Público da Barra também, ter uma ação junto ao Ministério Público de Aracaju, que eles estão fazendo esse trabalho lá, entendeu? Alertar os poderes, entendeu? E que a população, a gente, mais na frente, aí efetivamente, a gente também não pode fazer esse trabalho de mobilização da população com base no que pode. A gente precisa de uma coisa concreta para mobilizar a população e amanhã rodar uma baixa assinada, o pedido da suspensão da obra, uma coisa desse tipo, que consolide um espaço político para dizer assim, judiciário, a gente está aqui, a população da Barra dos Coqueiros tem uma posição, que é que enquanto não for medido o impacto que vai ter efetivo na ilha do Barra dos Coqueiros, a gente quer a suspensão dessa obra. Eu acho que era o caminho mais coerente hoje para poder a gente fazer isso, porque se a gente botar na rua, isso aí tem eco sim, e a gente consegue, porque todos aqui têm influência na sociedade e pode sim trabalhar nessa perspectiva, entendeu?
Então, as palavras, e dizer, Alberto, que nesse caso específico da DEMA, era importantíssimo que a Câmara pudesse se posicionar junto a Genival Nunes, porque a gente já fez isso enquanto movimento, mas eu acho que se um órgão político, como é a casa aqui, que tem representação popular, pudesse ir lá, é outro peso, vai dizer assim, não, institucionalmente estou recebendo pressão para que a gente, de fato, o mais rápido possível se manifeste no processo e diga efetivamente o que tem que dizer, porque o juiz, como o Vitor falou, só vai se manifestar com a manifestação desses outros órgãos ambientais que estão no processo. Era isso. Boa noite a todos e a todos. Então, acho que a exposição foi muito bem feita aqui por Primo, inclusive contextualizando o histórico que Rafael, que faz parte do coletivo com a gente, eu, Flávio, eu que estava aqui, a gente vem acompanhando essa problemática, inclusive depois que o Fórum puxou a articulação com os movimentos sociais, porque a gente acredita que a gente é parte dessa história, né? E eu fico muito feliz de ver esse assunto sendo debatido hoje aqui na Câmara dos Vereadores da Barra, porque a gente vê que é um projeto absurdo. Partindo do ponto de vista, não existe um licenciamento, que é o mínimo, é o básico, porque como o pessoal já falou, eu não queria repetir, mas às vezes é tão absurdo que eu me sinto no dever de fazer, de endossar de novo isso, porque é necessário que seja feito um estudo da série histórica, da deposição dos sedimentos, não vai afetar só a Barra e Aracaju, porque a gente está falando da bacia do Rio Sergipe, de uma região estuariana também, de Manguezal, onde tem toda uma fauna e uma flora que é imprescindível para os pescadores, para as marisqueiras da nossa cidade, onde a gente já vê o reflexo disso. Se a gente for conversar com a catadora de sururu, ela fala nesse retrospecto de quando ela era menina, que catava algumas espécies que hoje não encontra mais. E a gente vê o crime sendo cometido com a Barra dos Coqueiros e um crime que a gente não pode mensurar, que é o que a gente chama de externalidades ambientais, que é o que não se coloca na conta dos 5 bilhões da obra, que o governador João Alves, que é o antigo governador e atual prefeito, de forma irresponsável, como ele é acostumado a fazer com as obras faraônicas, quer fazer novamente. Eu acho que a gente não pode permitir isso, enquanto entes políticos, porque enquanto movimentos sociais nós somos entes políticos que acreditamos que política se faz todo dia com os movimentos sociais, com a população, não apenas de 4 em 4 anos, mas é importante que os vereadores se coloquem nessa questão de forma incisiva, porque é muito bom ouvir todos eles falando de forma sensível, até como representantes do povo, que devem ser muito importante. Agora, eu queria ouvir deles, de vocês, uma ação propositiva do que fazer hoje e agora. Primo falou da mobilização popular. Eu acho que é bem importante e é imprescindível, que é o que a gente vem tentando fazer. A gente compreende a dificuldade de mobilizar a população em um período onde as pessoas estão mais preocupadas em botar o feijão e o arroz na mesa e trabalhar 8 horas por dia. Então é muito difícil eu falar para um trabalhador para sair de casa que nem a gente saiu, que nem eu, Primo, Flávio, Rafael, ir para uma manifestação 6 horas da manhã, sendo que ele tem que bater ponto no trabalho. Então a gente tem que compreender toda essa dificuldade. Não é tirando a responsabilidade, mas é entender que isso existe de uma sociedade que toldou os trabalhadores da participação na sociedade. E é esse o papel e esse o momento que os representantes, instituídos, eleitos têm de se posicionar. Eu acho que o Cadu já falou do que Alberto falou, que já entrou em contato com o Genival, que era para ele estar aqui hoje, e é uma ausência sentida e muito triste da gente ver de um secretário de Estado do Meio Ambiente, né? Uma ausência que a gente tem que sublinhar. Agora, eu acho que não só isso. Eu acho que, como a vereadora falou da mídia, ela colocou que a mídia tem um papel importante nisso, de articulação. Eu acho que com a Câmara dos Vereadores, com a nota pública exposta para toda a mídia, de repúdio à falta de diálogo, à falta de licenciamento. Eu acho que mesmo com licenciamento, o licenciamento pode até legitimar uma ação dessa, porque a gente sabe que o judiciário ele não é neutro e o licenciamento ele é feito a partir do ponto de vista do empreendedor. E como a gente já viu diversas obras que tem licenciamento, o licenciamento ele não coloca que o dano não vai ser feito. Mesmo com o dano ele coloca medidas mitigadoras e compensatórias ridículas, que o dano vai sair e ainda continua. Então, nós somos agentes políticos com ou sem licenciamento, que temos que agir em favor dos nossos pescadores, do nosso meio ambiente aqui da vida da nossa cidade. Então, é mais do que falar com o secretário de Meio Ambiente, que não está aqui hoje, eu acho que isso é importante ser pontuado, politicamente, que ele não veio aqui hoje, mesmo comunicado pelo presidente da Câmara, é mais do que falar com ele diretamente, é pouco. É ter uma nota pública de repúdio desse processo, que os vereadores da Barra se coloquem nos jornais, nas rádios, uma nota pública com documento oficial de repúdio desse processo, que o prefeito de Aracaju, de forma incompetente e irresponsável, vem trazendo sem diálogo com o município que vai ser afetado diretamente.
E além disso, o executivo da Barra dos Coqueiros, o prefeito aí como assim? A gente tem uma Câmara de Vereadores que tem vereadores da base aliada, tem representantes do executivo que estão diretamente com esse diálogo. Ele tem que ser chamado a responsabilidade de vir até aqui hoje também. Enquanto ente político representativo da cidade, podia fazer esse diálogo direto com o prefeito de Aracaju. A audiência dele é seguida igualmente à audiência do secretário do Meio Ambiente. Então eu acho que fica para os vereadores da base aliada fazer essa interlocução e exigir do prefeito um posicionamento público disso, uma nota conjunta da Câmara de Vereadores que o prefeito de repúdio essa atitude do prefeito João Alves, de repúdio à falta de licenciamento, de repúdio à falta de diálogo com a população da Barra dos Coqueiros, da Atalaia Nova, e do absurdo ambiental, legislativo, que é não ter o estudo de licenciamento, que não aborda todas essas problemáticas já tão bem citadas aqui por Pino, no blog de Rafael, pela gente do coletivo que está postando sempre isso. Então é isso que eu queria colocar, uma ação propositiva e concreta daqui, da Câmara dos Vereadores, porque a gente, enquanto movimento social, a gente vai continuar fazendo e vem continuando. É que vocês se somem com o poder instituído de vocês pelo povo. Que a gente precisa disso e é urgente, como o pessoal estava problematizando. As pedras já estão lá e o impacto já vai ser causado e chegando mais todos os dias. Né? O desespero de um dos colegas lá no dia da articulação, que quando viu a máquina indo lá, foi para frente. É sim, é assim que a gente trabalha, é que a gente pode trabalhar. A gente trabalha na base da mobilização e também do emocional, porque se a gente luta por uma causa porque a gente acredita que ela pode ter êxito, porque a gente sabe que disso depende a vida diretamente da população. Infelizmente, as questões ambientais elas são relegadas ao segundo plano ainda no nosso país, que é um país que tem uma riqueza natural muito grande e ainda não entendeu que se a gente deixar para depois o que podia fazer hoje, talvez não tenha mais solução. Como a gente já vê em vários âmbitos de várias obras faraônicas que foram feitas aqui no nosso estado. Então é isso, de forma sintética, é que só o licenciamento talvez não seja nem necessário, é que a gente tenha uma ação política de a gente espera de vocês, vereadores e prefeitos, uma nota pública, não só articulação de gabinete, porque isso é uma coisa que inclusive o movimento vem tentando fazer as articulações politicamente, só que é uma coisa de longo prazo. Então a gente precisa radicalizar as ações e a parte de vocês é essa, de radicalizar os posicionamentos públicos, de se colocar de fato contra isso publicamente. É isso que a gente espera dos representantes do povo, né? Uma ação clara e concreta de repúdio a essa atitude da Prefeitura de Aracaju e do prefeito João Alves. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael, eu estou aqui representando o mandato da deputada Ana Lúcia, assim como a nossa amiga e companheira Débora. Eu sou morador de São Cristóvão e militante do Fórum em Defesa do Aracaju. Eu quero usar essa fala para colocar o que não foi colocado aqui em dados, que 540 famílias da Barra dos Coqueiros, eles decidiram colocar uma coisa também, eu sou ex-funcionário do Ministério da Pesca, e tenho esses dados concretos que 540 famílias da Barra dos Coqueiros provavelmente vão passar fome. Além de passar fome, elas podem também responder um processo, porque anualmente elas têm que declarar a sua atividade, quando vai fazer o seu recadastramento. E aí, com a falta do ser vivo ali que eles pescam, que eles têm que comprovar, e não havendo a comprovação, ele está falsificando um documento. Então isso é grave. Isso nós sofremos, eu enquanto Ministério da Pesca, enquanto estava lá, eu peguei muitos processos supostamente de falsos pescadores. Mas hoje eu posso entender que um dia quem foi pescador, com uma situação como essa, hoje não é mais. Porque não tem mais o crustáceo, não tem mais a ostra, não tem mais o sururu, não tem mais o caranguejo para pescar. E aí eles viram falsos pescadores. Então veja o quanto isso é abrangente. Uma obra como essa, ela vai muito além do que derrubar uma casa, do que construir um novo prédio. Ela vai muito além. Ela pode deixar muitas famílias com fome, pode deixar muita família aí a desejar, que está batendo na sua porta um dia pedindo um prato de comida. Então eu alerto a vocês em conta dos dados, é só isso que eu tenho nessa noite. Não vai afetar só a parte portuguesa. Eu creio que toda a costa de Sergipe, chegando até lá, Pacatuba, como a gente vê ali o cabeça, né? E a gente já viu que refletiu muito o que vai aqui em Aracaju, né? Então, a gente está vendo que tudo está sendo desfeito, né? O que a natureza está sendo, assim, de maneira assim, muito rústica, né? E rudimentar acabada, né? Então, eu vejo que esse fórum que aqui se forma é de muita importância, né? E que nós, para coqueirenses, a gente não pode ficar de braços cruzados, porque depois vem a cobrança para nós.
Então, nós que estamos aqui, nós não temos por que ficar de braço cruzado, dizer, não, é lá em Aracaju e aqui não vai refletir. Porque a gente já está vendo esse reflexo, é como a gente estava colocando, em março vem a maré, né, que agora já está, às vezes chega a molhar aqui essa rua. Né? Imagina com essa contenção lá, que seria uma contenção. Eu acho que é grande, não. Precisa ser feito, reforçada. Mas o projeto é um macro, não uma coisinha. E a gente vê, como a vereadora Pastora Celeste falou, os benefícios para quem vai, né? E assim, eu vejo a questão ambiental, vejo também, eu não sei, talvez possa me ajudar, o IBAMA muito omisso. Eu sei que é a nível federal, mas tem que haver a junção do entendimento municipal, estadual e federal. Por que o IBAMA está assim, como diz, cumprindo as unhas, né? Então tem que haver um pronunciamento. Essa é a minha visão. E eu acho que Barra do Coqueiro nos deu um pontapé muito bom para essas questões ambientais. Muito obrigada. Seja realista e diga o impossível. Isso eu procuro ser sempre utópico para conseguir o possível. Agradecer aos colegas e especialmente à FIRM. FIRM, sinceramente, a gente agradece pela sua explanação e pelos conhecimentos que nos trouxe e dizer a todos aqui presentes, eu citei alguns nomes, mas quero agradecer a todos de todos, dizer que a Câmara não está parada. Nós estamos aqui começando o movimento, primeiro a gente queria ouvir esses ensinamentos. Vamos tentar de qualquer forma ver se a gente traz o secretário do meio ambiente do Estado de Sergipe também, para a gente ouvir e nós vamos agir. Nós vamos ver a melhor maneira. Vamos falar. E dizer também que o prefeito disse que estaria junto conosco para qualquer decisão que nós tomarmos. E porque ele disseram que a gente ia começar logo cedo. Eu não sabia que eu tinha muito, mas ele se preocupou a mandar o secretário dele, eles estão presentes, mas ele disse que a posição que nós tomássemos daria todo apoio e nós iríamos se mandar executivo, legislativo e comunitário para que a gente veja como é que a gente pode fazer para evitar uma catástrofe na Barra dos Coqueiros. Então, muito obrigado a todos. Presidente, uma orientação como juiz, a gente está para tomar decisão, era interessante que uma comissão de vereadores procurasse o juiz. Para o juiz Ronivon Aragão, que é o juiz federal, está na candidatura, é lá atrás do Hospital de Alves, lá isso é para hoje, não para hoje. Vamos tentar marcar uma audiência. Então, muito obrigado a todos e boa noite. Nós estamos aqui de portas abertas.